Amém. Hoje estaremos falando um pouco sobre o livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele tem uma abordagem muito boa para as nossas vidas, para que possamos extrair o máximo para os dias de hoje, né? Claro, vamos trabalhar o histórico, mas também vamos trabalhar trazendo para os nossos dias de hoje algumas coisas que acontecem. O livro de Juízes, ele começa, né, aí, logo após o livro de Deuteronômio, de Josué, desculpa, livro de Josué, pós-morte de Josué, uma liderança forte, uma liderança que Deus tinha colocado, um homem que era chamado por Deus, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como os líderes que vieram e tinham o seu papel importante. E o livro de Juízes, ele vai estar praticamente dando uma caminhada para o fim da teocracia, né? Até entrar a monarquia. O que é a teocracia? Teocracia é Deus no governo, Deus ali trabalhando com o povo. Tudo que era regido, a consulta era a Deus. Tudo que tinha ali, Deus falava, ó, vai fazer isso, isso, isso. Então, o livro de Juízes, ele vai ter esse panorama, né? Aonde vai estar, o povo de Israel vai estar lidando com ainda a teocracia, onde Deus levanta um homem, levanta uma mulher para governar sobre o seu povo, para orientar o seu povo. O livro de Juízes no grego, né? No grego, kritai, e no hebraico, que vai falar sobre a forma no plural, né? Que vai ser softim, softim, shoftim, shoftim. E no singular, shofti, shofet, que é algo no singular, juiz. Shofting é no plural, juízes, os juízes. E aonde pegamos aqui uma certa base? Que está em Juízes, capítulo 17, Juízes, capítulo 17, versículo 6, que vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, mediante a morte de Josué, o líder que estava ali de frente para com aquele povo, então o povo começou a se corromper. O povo começou a apostatar-se daquilo que Josué, e lemos que Josué vai conclamar o povo, no capítulo 24, ele vai chamar o povo e vai dizer aqueles versículos que usamos em campanha. Qual? Que vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vos parecer bem, servir aos deuses que os seus pais serviram diante do rio, que façam. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Josué reconhece que é o Senhor que os tira do Egito. É o Senhor que leva eles à terra prometida. É o Senhor que faz com que eles possam ganhar aquelas batalhas. Então, o que acontece? O que acontece?
O livro de Juízes, ele vai iniciar precisando de um homem, uma mulher que tivesse ali frente àquele povo. E o ciclo de Juízes, eu vou abrir aqui para vocês verem. O ciclo de Juízes, ele vai estar fazendo exatamente isso daqui. O livro de Juízes, ele traz um panorama que começa apostasia, servidão, súplica, salvação e, novamente, apostasia, servidão, que vai recomeçar apostasia, servidão, súplica, aí vem salvação e, de novo, a apostasia. O que isso quer dizer? Era um ciclo em Israel. O povo apostatava-se, se desviava da fé. Passava ali um tempo, vinha a questão de que eles pediam o socorro para Deus. E Deus enviava o socorro. E nesse enviar o socorro, depois da súplica, o povo voltava a fazer o que não era bom, o que o Senhor não se agradava. Então se tornava novamente a se fazer aquela coisa. Perdia-se ali, entrava naquela questão que eles adoravam outros deuses, ganhavam a batalha, adoravam outros deuses, levantavam os altares ali, e aí entrava de uma servidão, e essa servidão sempre era um povo que oprimia o povo de Israel por um tempo, e eles pediam perdão a Deus, clamavam por misericórdia, e Deus enviava a salvação, e essa salvação vinha intermédio de um homem ou de uma mulher ali, que eram os juízes, né? E pegamos aqui o primeiro, Otoniel, primeiro juiz, e vamos aqui primeiro classificar, né, o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele tem o período inicial, que vai em torno de 1250 a 2200 antes de Cristo, aproximadamente, e este período marcado por a ocupação do povo de Israel em vários territórios, logo após a morte de Moisés, de Josué. E aí entra uma divisão, os primeiros juízes, depois entra a segunda, os juízes principais, e depois o período final, onde vai estar falando sobre Sansão. Guarda aí. Aqui no livro encontramos 12 juízes. No livro de Juízes encontramos 12 juízes. Mas sabemos que tem mais 2 aí que não é relacionado no livro, que é Eli e Samuel. Eli e Samuel. Então, o livro de Juízes, ele vai finalizar ali a questão de Sansão e vai ter uma questão de uma anarquia religiosa. O que está tratando neste livro de Juízes? Que cada homem que Deus levantava, ou a mulher que Deus levantava, ele simplesmente não era
alguém que só ficava em estátua ali e só julgava. As pessoas têm até uma percepção errônea sobre isso. Aquele juiz, ele tinha uma liderança militar, ele poderia ter uma liderança militar, e ele liderava, ele tinha uma liderança civil e religiosa. Uma liderança militar, uma liderança civil e uma liderança religiosa. O juiz, ele não é simplesmente alguém que entra ali no cargo, como vamos citar aqui, é um profeta. Não, é só profeta. Não, o juiz, ele tem um cargo muito pesado. Além de julgar as causas de Israel, e vemos isso em Débora, que muitas pessoas pegam o livro de Débora e até falam um montão de besteira, sabe? Uma mulher que foi para a guerra porque o outro não queria ir. Débora é juíza. O mesmo papel que os outros juízes tinham, Débora também tinha. Então, antes de falar porque fulano não foi, olhe o contexto histórico, o papel que ela assume. Ela é profetisa, ela é juíza de Israel, e os juízes, eles não ficavam sentados ali e só julgando. Ele tinha, como acabamos de falar, uma liderança militar, civil e religiosa. Para que você possa construir aí o seu tema próximo sobre o livro de Débora, sobre algum dessas, já coloca aí. Débora não foi para a guerra, não foi porque só a covardia ali do militar, e sim porque era o papel também dos juízes, porque eles estavam sobre esse efeito. Vamos lá. Vamos pegar, primeiro, temos aí os juízes que tiveram aí neste livro. Otoniel, que é o primeiro juiz, libertou Israel da opressão do rei da Mesopotâmia. Segundo, é o Iude, né? Ou Ehud, era canhoto e usou a seu favor para assassinar Eglon, um rei gordo de Moabe, aonde Israel estava passando por uma opressão, eles tinham que pagar impostos. Lembra que eu falei sobre esse loop que Israel tinha? Tinha apostasia, aí tinha a servidão, eles eram levados à servidão, e com isso eles suplicavam a Deus, e Deus mandava a salvação mediante a um juiz para que tivesse ali, libertasse o seu povo. Após a libertação, alguns desses juízes, o primeiro teve 40 anos de paz, Otoniel, aonde ele vai estar derrotando ali e vai dar 40 anos de paz. Mas o povo volta a fazer tudo aquilo de novo, apostatar-se da fé, é levado novamente à servidão, e aí clama a Deus, e aí aparece Yud, aonde ele, num desses imposto que ele vai levar para aquele rei, ele esconde uma faca e entrega o imposto, e depois volta para ir embora, e com isso ele despede o pessoal e volta, falando com o rei que ele precisava trazer uma revelação de Deus para aquele homem, aonde ele vai pegar e assassinar aquele rei e vai sair dali. Então ele traz, né, a Israel 80 anos de paz.
E depois dos 80 anos, volta o povo de Israel a apostatar-se da fé. E aonde entra o rei Sangar, conhecido por sua breve menção, libertou o povo de Israel ao matar 600 filisteus com uma agulhada de boi, né? E aí passa esses 3 primeiros juízes, entramos nos principais juízes que são mencionados aí, que vai entrar em Débora. Juízes capítulo 4 e 5 vai falar sobre Débora, a profetisa, que comandou Baraque, e o comandante Baraque, né, que libertou Israel da opressão de Jabim, rei de Canaã. Após a vitória, Israel teve 40 anos de paz. Mas Débora, como lemos, juíza, esposa, mulher de Lapidote, julgava Israel. Então ela tinha uma série de cargos ali que não é colocado igual no tempo de hoje. Desculpa, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou profetisa, eu sou mulher, eu sou dona de casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, isso não desmotivou Débora. E quando você olha para Débora, para Jael não é a juíza, mas Jael é uma mulher hiper corajosa. Quem mata Cícera não é um homem, mas sim uma mulher que está ali dentro da sua barraca, da sua tenda. E eu não vejo, né, pelo menos a Bíblia não relata que essas mulheres vão se exaltar, falar que as superpoderosas, que são as melhores, porque são isso, porque são aquilo. Pelo contrário, elas vão exercer um papel brilhantemente. Se você prestar atenção no livro dos Juízes, Débora é a primeira mulher. Ela poderia falar, não, eu sou a primeira aqui, eu sou a primeira negra a assumir o cargo, eu sou a primeira mulher a fazer isso, sou a primeira... Não. Débora tem consciência quem ela é. Ela é juíza em Israel. Assim como aqueles que vieram antes dela, ela tinha um papel a zelar. Não porque ela é A ou porque ela é B. Ela tem um compromisso, primeiro, com Deus vivo. Segundo, com o povo de Israel. Ela sabe quem ela é. E quando acontece de Deus falar com ela para que Baraque aprontasse o exército, vai ter um texto que ela vai dizer para Baraque, mas Deus já não te falou? Esse aqui, Débora. Então lhe disse Baraque, se foste comigo, não, é mais acima. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão. E disse, porventura o Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo, vai e atrai gente ao monte, tá bom? É como se fosse ei, acorda, Deus já não falou? Porque ela é uma mulher usada. E Baraque vai pegar e vai incitá-la a ir com ele, e ela vai com ele. Uma coisa que falamos na aula anterior, e eu gostaria de frisar aqui, é sobre a questão da justiça de Deus sobre alguém ou sobre uma terra, principalmente aqui no escopo que estamos falando sobre Israel, a justiça de Deus, ele vai entregar aquele povo, e falamos isso em Juízes,
na mão de Israel, não é porque Israel é bonzinho, mas sim porque Deus tinha uma justiça para aquele povo, para os cananeus. E Deus vai dizer para que, muitas das vezes, Deus vai falar, extirpa esse povo no meio de vós. E o que muitas das vezes Israel faz? Não tira. Eles continuam ali. E aí é um alerta para a nossa vida. Primeiro, Deus não é seu justiceiro. Ele não trabalha mediante a sua justiça, e sim a justiça dele. Porque se Deus olhar para o seu coração e ver que você não tem compromisso com ele, com as coisas dele, pode ter certeza, você pode orar para Deus trazer julgamento em cima de uma nação ou de alguém, e o julgamento vai cair sobre você. Porque Deus não tem compromisso com o meu julgamento, meu pré-julgamento, as minhas ações. Ele tem compromisso com a justiça dele. E há até quando olhamos Josué, quando vai para a guerra, Josué se depara com um varão. E ele olha para o varão e pergunta, tu és do nosso ou do exército inimigo? Aquele varão não fala que é do exército inimigo ou nem do exército de Israel. O que aquele varão fala? Eu venho em nome do exército, né? Do Deus vivo, que ele era do exército do Deus vivo. E aí, quando você lê essa passagem, você friamente faz uma análise. Ele não está ali de lado A ou lado B. Porém, o povo de Israel, ele foi chamado para cumprir uma sentença que Deus já tinha sobre essa terra que eles estavam assumindo. E aqui acontece novamente. E ainda tem um cântico maravilhoso de Débora, aonde que ela vai estar falando sobre aquele relato da guerra, aquele relato que acontece ali. Israel vai entrar no nome ali no cântico de Débora. E depois de Débora, como a quarta juíza, a primeira mulher e a única, né, mulher a estar ali, vai entrar Gideão. E Gideão, né, é aquele que, com 300 homens, Gideão, ele precisa superar a sua covardia inicial, aquela coisa de ele incitar, né, perguntar novamente se realmente era ele, se era quem era aquele que falava com ele e o chamava. E aí ele vai superar essa covardia inicial, aonde ele vai levantar um altar ali para oferecer aquele anjo, aquele varão, e ele vai pedir para aquele varão o esperasse, o varão espera, e ele ali reconhece que ele estava falando com um anjo, e ele teme, e ele é levantado com muita ousadia para libertar o povo de Israel, que estava novamente. Tinha passado o tempo de Débora, e Débora, ela ali traz 40 anos de paz, e o povo entra novamente naquele loop. Apostasia, entra na servidão, e aí eles clamam novamente a Deus. E Gideão, ele vai pegar aquele povo e vai ser convocado, né, aquele povo, e todos nós conhecemos a história, aonde Deus vai dizer que tem muita gente, e vai passar uma série de, vamos colocar assim, umas provas para aquele povo, e muitos foram desistindo.
até sobrar os 300. Até sobrar os 300. E Deus dá a vitória novamente ao povo. E aí entra Abimeleque, filho de Gideão. Não foi um juiz levantado por Deus. E vemos aqui esse primeiro, né, que não é levantado por Deus, mas sim um rei autoproclamado, reinou por 3 anos em Israel. E aqui pegamos essa história até mesmo para olhar para mim, para você, e se perguntar, né? Não estamos nos autoproclamando como sacerdotes, como pastores, ou como reis, como um juiz, como algo. Uma coisa é quando Deus levanta, outra coisa é quando nós mesmos nos autoproclamamos uma função que é delegada por Deus. E aí, passa esses 3 anos entre os conflitos que tem ali, e temos aí alguns juízes, os 3 juízes que pouco são falados, que é Tola e Jair. 3, não, né? Desculpa. Vai ter aí o Tola e Jair. Depois entra Jefité, e Jefité é uma história meio que assombrosa, vamos dizer assim. É uma história que quando você olha, eu já vi muitos olharem para a história e falar, não, mas não aconteceu isso. Não, olha, o que aconteceu foi dando uma volta ao texto. E toda vez que eu leio ou ouço a Bíblia, o texto vai ser o mesmo. Ele cumpriu o voto. E qual era o voto que ele fez? Que ele daria a sua filha. A intenção de Jefté é que ele encontraria, provavelmente, um cordeiro que sairia dali, ou uma dos seus gados, que sairia dali saltitando ovelha, sei lá, que ele pegaria esse animal, e ele vai ser bem claro. Quando voltar para casa, a primeira coisa que eu ver aos meus olhos, e aí eu quero chamar a atenção novamente. Gente, cuidado com o voto que você faz ao Senhor. Voto é voto. Claro que vai queimar, arder no coração de Jefté algo. É sua filha. E a sua filha vai pedir para que ela passe um tempo com as outras virgens, porque ela não teria o prazer de ser mãe, e ela vai sair um tempo e chorar pela sua virgindade, e teve um período, e até mesmo um período que tem, onde as mulheres têm esse tempo de chorar pela virgindade, ou chorar por um tempo, devido a essa história, e aonde ela volta e é cumprido este voto. E é cumprido este voto. E porque Deus liberta, né, Israel da opressão dos amonitas. E quem são os amonitas? Tem os moabitas e tem os amonitas. Então, ambos, tanto os moabitas quanto os amonitas, é fruto da relação incestuosa de Ló com as suas filhas. Um é com a sua filha mais nova e outro é com a sua filha mais velha. Então,
cada opressão que o povo passa aqui, ela tem uma história por trás. E aquele povo, novamente, vive esse ciclo, né, que eu estava falando, apostatando-se da fé, assumindo outros ídolos, fazendo outras festas e levado à escravidão. E aí, depois de Jefté, encontramos aí 3 reis, né? Absam, Elon e Abdon. Os 3 reis juízes, os 3 reis não, os 3 juízes que julgaram Israel no período de 7, de 10 e de 8 anos, respectivamente. E, por final, encontramos no livro de Juízes nada mais, nada menos do que a história de Sansão. Mais um juiz levantado, um juiz que tinha o voto do Nazireu, um juiz que ele tem a mesma intenção dos outros. O mesmo propósito, melhor falando, dos outros. O mesmo propósito. Por mais que você olhe aqui, mas, gente, o Sansão todo errado. A maioria também tinha os seus erros. A grande maioria. Todos eles aqui, não confunda ter um erro e cumprir o chamado. Tem muita gente que coloca aí, eu estou errado e não vou cumprir o chamado de Deus. Cuidado. Porque quando olhamos para nós mesmos e para a humanidade, todos nós somos falhos. Todos nós. E tem uma palavra que eu guardo do meu falecido pastor, meu líder, que ele, na consagração de obreiros, era o diaconato, e ele, falando com os diáconos ali, ele falou, gente, em uma das reuniões de obreiros, né? E calhou de também ser o dia da consagração. E ele falou, gente, temos que tomar muito cuidado. Por quê? E principalmente com o crente que é santarrão. O maior problema não está naquele crente que quase não vai na igreja, que está ali. O maior problema está naquele crente santarrão, que ele arrota a santidade. Que ele é o melhor de todos. Só ele canta bem. É ele que profetiza. É ele que revela. É ele, sabe, aquele crente que você tem medo até de chegar perto dele, que ele vai estar sempre falando, tu é crente aonde? Não, você está em pecado. Não, olha, a sua roupa, o que você está usando? É o crente santarrão demais. É aquele que está sempre querendo julgar o outro. Aquele que arrota a santidade. Esses, sim, tomem cuidado. Seguindo, e entra no período de sanção, ele vai ter ali uma sequência de erros, desobediência. Primeiro, pelo voto. E o voto do Nazireu eram 2, né? Quando era um voto que era do Senhor e era muito raro o voto que o Senhor fazia, você vai ser um nazireu. Era muito raro. A maioria desse voto do nazireu partia de quem o queria fazer. E Sansão, ele tem um voto do nazireu, e esse voto do nazireu é dado por Deus, que ele não podia tocar navalha no seu cabelo, não podia tocar em mortos, e uma série, não poderia beber vinhos. E Sansão, ele vai descumprindo esses votos. Vai dizer que, no voto do Nazireu, um exemplo,
eu vou fazer um voto do Nazireu. Eu estou há 2 meses no voto do Nazireu, meu cabelo já está grande, eu não bebo vinho, não toco em cadáver, vamos dizer assim, é um voto que eu fiz. Se eu quebrar esse voto tocando em alguma coisa, um exemplo que era muito bem dado, era se alguém que tivesse o voto do Nazireu tocasse no cadáver, ele teria que recomeçar o voto tudo de novo. Aquele voto ele tinha que ser recomeçado desde o início e ir fazendo novamente aquele voto do Nazireu. E esse voto do Nazireu ele tinha um tempo para começar, um tempo para terminar, ou ele poderia ser prolongado por muito mais tempo. Uma coisa que eu quero pegar aqui, eu já ouvi pregadores falando que Jesus era nazireu. Não, Jesus não era nazireu. Cuidado. Cuidado, para que você não caia em uma deturpação teológica aí. E a pessoa que estava pregando, mas Jesus, como nazireu, ele até quebra o voto do nazireu, porque ele toca no esquife, que bababá, aquela coisa toda. Mas vamos dar sequência aqui. E Sansão, ele tem esse período ali. E Juízes, vamos estar colocando aqui em 3, né? Divisões. Uma, que é o motivo para o aparecimento dos juízes, que vai começar lá, no comecinho. Os juízes de Israel, que vai estar falando sobre os juízes de Israel até do capítulo 3 ao 16. E um período de anarquia, aonde acontece a partir do capítulo 17 até o 25, vai ser um período meio complicado. E aonde pegamos aí o capítulo 17, que vai dizer exatamente, capítulo 17, versículo 6, que vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E vemos uma sequência na história. Primeiro, uma anarquia na vida religiosa. Uma anarquia na vida religiosa. O que é anarquia? Algo sem lei, sem regra, que vem para destruir exatamente o que tem regra, uma coisa anárquica. Então, acontece uma anarquia na vida religiosa. Outra, uma anarquia na vida moral. Outra, uma anarquia na vida nacional. Vamos explicar um pouquinho sobre isso? A partir do capítulo 17, encontramos aqui uma história que vai iniciar até mesmo com essa questão anárquica, que vai ser um levita que virou sacerdote na casa de Mica. Um jovem levita que virou sacerdote na casa de Mica. Aonde ele vai comprar o traje sacerdotal, vai pegar o traje sacerdotal, vai pagar esse jovem para estar ali na casa dele, por ele ser levita, e está ali com ele um tempo. E, com isso, acontece que os homens de Gibear, né, ou melhor, os homens que saem ali os danitas, buscam uma herança e tomam um laís.
Laís, né? Aonde esses danitas da tribo de Dan, né? Eles vão sondar ali, os 5 homens vão sondar Laís, que era uma cidade, vão ver que tem poucos homens, era uma cidade pacífica, uma cidade que dava para ser tomada, e eles vão passar por esta casa, encontrar aquele jovem, vai abordar e vai falar com aquele jovem, e eles vão pedir aquele jovem para consultar a Deus se eles poderiam, ali na cidade de Laís, para tomar a cidade, se eles seriam vitoriosos. E ele falou assim, ele fala, não, podem ir. E esses homens voltam para a sua casa, depois voltam para tomar Laís. E quando eles voltam, eles pegam os deuses ali, na casa de Mica, pegam o jovem sacerdote e ainda dá Olha só como é que é esse coração desse jovem. Mica paga esse jovem. Fica aqui como sacerdote. Esse jovem fica porque Mica está pagando ele. E agora ele vai embora porque esses homens ofereceram algo melhor para ele. E qual era o algo melhor? Que ele fosse com eles para ser sacerdote não só de uma casa agora, mas sim de uma tribo toda, de uma cidade. E esse jovem vai, e eles pegam aqueles deuses e vai dizer que esses deuses ficaram muito tempo ali em Dan. E eles, depois de assumirem Laís, o nome da cidade passa a ser a cidade de Dan, né? Pois os danitas tinham assumido. E vai contar, né, também a história. Ainda estamos falando sobre essa questão, da vida religiosa, anarquia. Não, é a mesma coisa de falar, tem o pastor Júnior, mas não precisa não. Eu vou pegar alguém aqui, uma criança, vamos dizer assim. Vou tornar uma criança pastor, porque agora pode. Não precisa passar pela consagração. Não precisa ter um período de aprendizado. Não precisa. Não, eu vou colocar aqui fulana como presbítera da casa do Senhor, é uma menina de 15 anos. É um menino de 10 anos. E eu já vi isso. E quando fala sobre presbitério, quando fala de auxiliar, já é complicado. Porque quando fala auxiliar na obra do Senhor, meu filho, não é o que todo mundo pensa, que é só ficar parado ali, não. Aí levanta-se, olha como é que tem esse salto. Ele era, vamos falar no tempo de hoje, levita, um diácono, alguém que trabalhava na casa do Senhor. O levita não é cantor igual muita gente pensa, eu sou levita. Você não é nada. Até porque você não é da tribo de Levi. Então você é cantor, é musicista, pode ser qualquer coisa, menos levita. Então, os levitas tinham ali as 3, né, famílias da tribo de Levi. Os coatitas, os gersonitas e os meraritas. E cada um tinha a sua função na casa do Senhor. Então, o que esses homens faziam? Uns carregavam a tenda, outros carregavam a arca, outros desmontavam tudo ali. Cada um tinha a sua função. E qual era essa função? Trabalhar no serviço da casa do Senhor. Uns eram músicos, uns serviam mais
próximo ao templo, né? E aí esse cara passa de levita para sacerdote. E os sacerdotes, né? Falando específico do templo, só os sacerdotes poderiam entrar no tabernáculo, oferecer. Então, este homem agora se tornou sacerdote de Mica. Posteriormente, esses homens de Dan pegam este homem e o faz sacerdote deles. E nisso, o povo novamente leva aqueles deuses, tem aquilo tudo, e vai contar a história mais à frente que o homem sobre o abuso que tem, né? Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita, de um homem de Deus, aonde vai contar a história que este levita, ele mora com uma concubina e eles brigam ali, tem uma discussão e ela volta para a casa do pai. E outra lição que tiramos aqui para o nosso tempo de agora, outra lição. Ela volta para a casa do pai e esse levita, ele pega e vai atrás da sua mulher. E o homem da casa, o pai da menina, fica muito feliz e chama ele para ficar mais uma noite, vai ficando. E chega um tempo que ele pega e diz que vai sair. E vai, né? Se não me falha a memória. E ele pega a sua esposa e vai embora. E eles precisam parar em uma cidade. E esta cidade, homens, aí entra na anarquia moral que está acontecendo nesse povo. Essa anarquia moral. Este homem é acolhido por um senhor na casa dele, e aonde os homens daquela cidade de Gibeá, o que fazem? Batem na porta daquele senhor e diz: me dê este varão que entrou aí. Eles não falam direcionado para as mulheres que estão ali, eles falam para o varão que chegou, porque queremos abusar dele. Então, há uma decadência moral aqui. E o que isso vai gerar? Aquele homem, ele vai repreender, aquele senhor vai repreender, não, temos aqui, eu tenho as minhas filhas virgens, e ele tem a concubina dele, leve elas. E aqueles homens não querem, né, as mulheres, mas sim o varão que entrou ali, a ponto de eles pegarem a concubina, botar do lado de fora. E eles... É uma história pesada, gente. Lê isso daqui. Eles vão abusar daquela mulher a noite toda. E chega de manhã, eles deixam ela ir. E ela chega até a porta e ela morre ali, né? E quando aquele homem abre a porta, chama e ela não responde, e há uma ira sobre ele. E o que ele vai fazer? Ele vai levar a sua esposa, ele vai reparti-la em 12 pedaços e mandar para cada tribo de Israel, aonde há uma comoção e uma resposta sobre isso, aonde se levanta
aquele povo para se degladiar. Há uma briga entre eles. Aonde que quase a tribo, uma tribo é totalmente feita ali. E há uma guerra intensa onde vai falar sobre os conflitos e vão dizer que Israel vinga o ultraje feito ao levita, ou vingando o que acontece com aquela mulher do levita. E ainda vai finalizar com as 400 mulheres dadas aos benjamitas, né? Ali. Para que aí vai acabar algumas mulheres e há um certo acordo entre eles que para ir em certo local e tomar as virgens, né? Enquanto que estava rolando uma festa, eles pegassem as virgens para suprir ali os números para que não ficassem sem os benjamitas não ficassem sem mulheres. E aí vai finalizar essa história e logo vamos entrar, semana que vem, no livro de Ruth, que também é rico em conhecimento. Mas o que tomamos dessa história? Lembrando que o nome, né, já falei, né, que é Softim, que é o nome em hebraico para juízes, no livro de Juízes, mas fazendo um apanhado. O que acontece aqui? Deus tira o povo da escravidão. Deus dá àquele povo uma terra que era prometida. Aquele povo conquista a terra prometida. Mediante ao líder, aquele líder, Josué, morre, o povo entra na apostasia. E mediante a apostasia, o povo serve a outros senhores, a outros deuses. O povo cai na idolatria. E nessa servidão, eles se tornam escravos, né? Ou nessa apostasia, eles se tornam escravos. Tendo que servir ali a outros povos. E, por isso, vemos até Sansão tendo que guerrear várias vezes com os filisteus, tendo que ter guerras intensas, e o povo de Israel vivia esse loopzinho, sabe? Ora, estava adorando a Deus, conquistou, fez isso, e quando aparecia novos deuses, eles entravam naquela servidão, né, dos povos, e aí, quando eles viam que deu ruim, tá um caos, aí eles entravam numa súplica pedindo a Deus o socorro. E Deus enviava o socorro até o dia de hoje. Deus tem feito isso. Deus envia o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Que paramos um pouquinho para pensar sobre esse loop, né? Deus te dará a bênção, aí você tá bem, tá tranquilo. E o que te oferecer, aí você vai lá e se esbanja. Entra na escravidão do mundo. E aí você já é escravo do mundo. Com isso, você não consegue sair dessas amarras. Aí você volta a suplicar a Deus para te livrar disso. Deus envia a resposta
hoje uma resposta, pode ser um líder também, pode ser uma igreja, mas Deus te dá a resposta. Mas depois da resposta, da bênção na mão, depois de você ver que tudo voltou ao normal, aí volta a apostasia. E o livro, ele vai estar praticamente nesse loop. E aonde iremos entrar aí? No livro de Ruth, que vai dar continuidade, tá? Vai dar continuidade a esse livro. Bem, essa foi a aula de hoje.